Olá, está começando mais um Café Alerges, aquele momento super especial onde nós recebemos os amigos para tomar um café e conversar de assuntos relacionados ao direito, assuntos jurídicos, mas de ênfase para toda a sociedade e de uma forma super descontraída. Estou aqui com a Camila. Camila, apresenta a nossa convidada, por favor. Olá, Jefferson. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Alerges. Lembrando, conheçam o nosso site, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo rapidinho, tá? Vai lá. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial para falar de um assunto que acho que, assim, não tem um ser humano que não precise disso aqui que a gente vai falar hoje. Estou aqui hoje com a Josi. Josi, seja muito bem-vinda. Olá, Camila. Olá, Jefferson. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada por estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. A Alerges agradece a sua presença aqui hoje. Vai trazer muita informação para nós. É isso aí. Obrigada. Ô, Josi, e para iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho para nós quem é a Josi. Então, Camila, a Josi, né, é uma menina sonhadora. Perdi o pai muito nova e com isso eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí comecei a trabalhar na área de saúde. Meu primeiro trabalho, na verdade, foi babá. 12 anos comecei com a minha mãe, cuidar, né, de um menino lá que morava próximo de casa. E aí depois disso comecei na prefeitura. Fui trabalhar como auxiliar administrativo e a partir daí comecei a fazer enfermagem. Despertou em mim a vontade de fazer enfermagem e segui nessa área. Mas me formei e ali, quando eu estava no curso, eu falei, não é para mim, não posso ver sangue. E aí comecei a pensar no que eu poderia fazer depois que eu terminasse o curso, porque eu não gosto de deixar pela metade. Então terminei, me formei e aí depois eu comecei a fazer o direito, né? E ali, junto com o direito, eu, na época, procurando um terreno, e aí fui ver como que funcionava, né? Visitar as imobiliárias. E aí peguei e falei, não, eu acho que é esse o caminho que eu vou seguir. E aí abri a imobiliária há 14 anos atrás. Que, na verdade, antigamente era só mesmo eu, né? Aluguei lá um espaço, com muita dificuldade, mas deu tudo certo no final. E aí, sozinha lá, eu comecei. Depois eu contratei uma pessoa para me ajudar, né? Que aí, quando eu saía, eu tinha que fechar. Então foi assim que tudo começou, né? Legal essa história de superação, o degrau, né? Ir subindo, né? Conquistando as coisas aos poucos. E é uma coisa que a gente comenta muito aqui em praticamente todo episódio. Às vezes as pessoas hoje querem uma vida pronta, né? Não existe. E não existe isso. Às vezes, Com assim, certeza. nós aqui estamos em Alfenas. Se você andar em Alfenas, pelas ruas, em todo lugar que você estiver vai ter uma placa Josi Imóveis. Só que é isso que a gente está falando. Tudo é um processo. Tudo. E assim, às vezes as pessoas pensam assim, ai, nossa, minha vida tá tão difícil. Olha o que a Josi acabou de contar. Veio de uma experiência ali, a vida já não foi fácil, porque você perdeu um pai criança. Sim. E aí não minha é mãe, fácil não, gente. Minha mãe sozinha, eu era a filha mais velha, né? Eu falei, não, agora eu tenho, né, que começar a ajudar. E desde pequena eu gostei muito de trabalhar e ter o meu próprio dinheiro. Não, ainda tem isso, a filha mais velha, criança, olha a responsabilidade que por mais que a família não ponha, você mesmo acho que põe em si essa responsabilidade, né? Sim. Por mim mesmo, né, eu senti essa necessidade de logo cedo, né, já começar a ir buscar, né, caminhos para ter uma vida diferente, né, do que na época lá a gente tinha. E deu tudo certo, né? E depois disso foi só crescendo. Claro que sempre com o pé muito no chão, às vezes até demais, né? Que talvez a gente poderia até ter desenvolvido mais rápido, mas eu sou muito pé no chão, meio receosa, com medo. Acho que é importante, às vezes não posso marcar a perna também, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Sim, sempre. Josi, mas aí a gente já foi partindo um pouco para o lado profissional, mas aí você montou a imobiliária antes de... você junto com o direito eu abri a imobiliária. Eu comecei o curso de direito, né? E no ano anterior eu tinha tirado o Cresce, que é o registro para você poder trabalhar como corretora de imóveis. Então, junto com a enfermagem, eu fiz o curso do Cresce. E aí minha carteirinha do Cresce chegou quando eu comecei o direito.
E quando eu comecei o direito, eu pedi minha exoneração lá da prefeitura, onde eu trabalhava, e comecei dia 10 de maio de 2014 anos atrás. Você me apertou, 2009. 2009, junto com o curso de direito, foi 2009. Se estiver errado aí, as pessoas eu sou de humanas, tá? Então... 2009, não, é isso mesmo. E aí comecei lá, né? Foi uma experiência assim que na época era um mercado que não tinha tantos corretores como tem hoje. Em 2009 o mercado, a maioria era masculino, né? Tinha corretoras sim, mas muito poucas corretoras mulheres, né? Mas eu comecei... Não só aqui em Alfenas, né? Não, em todo região. Lugar. Hoje em dia a gente tem vários profissionais da área, né? Muitas mulheres. Mas antigamente era mais difícil você ver. E eu com 23 anos na época, quando eu comecei, né? Uma carinha assim mais novinha, o pessoal ficava... Não dá muita credibilidade, Exatamente, né? Josi, nosso café aqui não é cenográfico. Ótimo. Se você quiser um cafezinho, sinta-se à vontade. Sim, já vou me servir. Muito obrigada. Josi, eu também tenho uma impressão, não sei se talvez... Porque hoje eu presto mais atenção nisso, mas parece que hoje as pessoas começaram a tratar imóvel como uma forma de investimento mais do que era antes. Exatamente. Né? Hoje todo mundo quer ter um imóvel para investir. As pessoas descobriram que o ramo imobiliário dá para se ganhar dinheiro, né? Dá para se investir, fazer bons negócios. Realmente deu uma esquentada nisso, não deu? Não, com certeza. Antigamente você via as pessoas mais de idade investindo em imóveis. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia você vê jovens, né, buscando aí por imóvel para uma renda, para um aluguel, né? Então tá bem. O cenário de hoje é bem diferente de antigamente. Legal, até comentar isso, né? Porque realmente, às vezes, uma geração anterior à nossa, né? Na época deles, quem tinha dinheiro, quem tinha bastante terra, né? Bastante posse. Exatamente. Né? Então, o pessoal de antigamente criou essa ideia de que investimento é imóvel. Né? Sim, mas e hoje nós temos outras opções de investimento aí, mas eu ainda gosto do imóvel também, né? Então hoje a gente tem muita possibilidade de investimento de bolsa, de não sei o quê, mas de dólar. Mas eu gosto bastante do ramo imobiliário também, para fins de investimento. O imóvel é aquele investimento que você pode ficar tranquilo que não vai ter perda. Exatamente. Né? Porque o imóvel ele só valoriza. O investimento é perigoso, né? Exatamente. Você tem risco ali, né? Agora com o imóvel não, você fica tranquilo, mesmo que naquele período talvez ele não se valorize tanto, mas pode ter certeza, se o mercado está parado agora, daqui a uns tempos ele vai dar aquele salto. Então ele só valoriza. Dificilmente você vai comprar ali um terreno vamos por ali, 100 mil e daqui 5 anos você não vai conseguir vender nem pelo que você pagou, mais um pouco vai vender. Só assim, se ela construir um presídio do lado. Alguma coisa muito assim, exatamente. Muito difícil a desvalorização, né? Mas geralmente é ganho na certa. Né? E fora que você tem a possibilidade de alugar também, né? Sim, é uma renda para o proprietário. É uma forma de investimento. Sem dúvida. Exatamente. Então, de repente você compra um imóvel ali, por 200 mil, aluga ele, daqui 5 anos vende por 300, então você ganhou aluguel nesses 60 meses e depois ainda percebeu a valorização. Você conseguiu fazer uma manutenção no imóvel, né? Com essa renda, melhorou o imóvel. Exatamente, para depois você conseguir ter um... Ou então essa renda foi pro seu bolso mesmo, é uma forma de investimento. Também. Exatamente. Né? Também. E depois ainda pode vender, né? Então é uma forma de investimento boa. Eu gosto bastante do ramo imobiliário, acho que é uma boa possibilidade. São várias formas ali de se ganhar, né? Uhum. Loteamentos mesmo, quando lançados, são lançados com valor mais baixo, né? E você espera ele ali terminar, quando você vai vender, você já tem aquele lucro. Que é uma coisa que compensa muito. Você, tipo assim, acabou de fazer o loteamento. Aí você compra, nem saiu ainda, tipo, tá lá a terra, não tem nem asfalto, não tem nada. Não tem luz, não tem água. Não, às vezes não tem, às vezes não fez nem o asfalto. É assim. E aí você consegue, mas aí também você compra meio que na expectativa que aquilo ali vá valorizar, que vá se tornar um bairro bom, né? Aí vem, né, o trabalho do corretor, porque o corretor, ele sabe ali toda a região, né? Ele sabe mais ou menos como que vai ser ali o decorrer daquele loteamento. Então, o
corretor ele pode dar, né, essa consultoria para o cliente para ver se é um bom investimento ou não. Se compensa ou não, porque realmente, se o corretor falar, realmente, isso aqui é um lugar bom, você de fato vai fazer um bom negócio, porque as parcelas são pequenas e assim, é o que você falou, terminou de pagar, você já está conseguindo vender pelo praticamente o dobro do que você pagou. E tem casos que chega até o dobro mesmo, né? Chega. Ou mais, né? Tem, não vamos citar em nomes de loteamentos, mas que hoje vai ser o quê? 4, 5 vezes o valor do que quem pagou lá no início. Os condomínios fechados aqui, por exemplo, que realmente, nossa, eu tenho sentido que realmente todo mundo aderiu muito. Sim, em Alfenas não tinha, né? Eu tô percebendo, por exemplo, assim, analisando até o mercado imobiliário em Alfenas, né? Então, nós estamos falando daqui, do município, né? Então, talvez seja... o que eu acho que seja uma realidade de muitas cidades também. Com certeza. Uma cidade que tem esse fenômeno também de condomínio fechado, em Indaiatuba. Indaiatuba tem muito interior de São Paulo, tem muito esse fenômeno. Interior de São Paulo. Também tá tendo bastante. Então, assim, acaba que o pessoal está buscando segurança. Exatamente. Lazer, né? Então, muitos condomínios, claro. Muitos condomínios ali tem área de lazer, tem quadra, tem piscina e a segurança, né? A segurança é o que mais chama atenção. É o que mais chama atenção. E o pessoal isso. que vem de fora procura condomínio porque não conhece a cidade, apesar da nossa cidade ser tranquila, né? Claro, pode acontecer em qualquer cidade, em qualquer lugar, infelizmente, né? A criminalidade existe para todo lado, né? Mas o pessoal que vem de fora não conhece a cidade, já quer logo ir para um condomínio, né? E mesmo o pessoal da cidade, eu tenho percebido também, muita gente migrando de bairros tradicionais aqui em Alfenas para condomínio fechado. Sim, muito. Então muita gente está procurando essa questão de segurança, né? Tem sido o diferencial aí. Tem toda essa questão. E outra coisa que eu percebi também é construção vertical. Eu tô percebendo muito prédio. Nossa, realmente. Aqui a cidade agora tá, né, nesse momento dos prédios mesmo, porque aqui existia uma falta muito grande, né, de apartamentos, pessoal, como antes não tinha condomínio fechado, buscavam prédios, que se sentem mais seguros. Toda essa questão da segurança, vocês percebem, né? Tudo gira, né, em torno da segurança. E aí, com essa, né, necessidade aí, as construtoras, né, foram buscando construir mais e mais empreendimentos. Então, aí beleza, aí a gente está percebendo aqui uma realidade de imóvel vertical, né, prédio e condomínio fechado. Você acha que as casas perderam espaço no mercado? Não, de forma alguma, não. Tem a parte, né, da população que é casa. Por exemplo, eu gosto de casa, eu gosto de quintal. Exatamente. Olha, eu particularmente não moraria em prédio, porque eu sou uma pessoa que falo muito alto. Eu sou uma pessoa... A minha família é uma família de pessoas muito expansivas. Os vizinhos vão achar que a gente está brigando constantemente. Não dá. Não dá. Mas quem é da cidade mesmo prefere casa, que a nossa cultura é mais, né? Morar ali em casa, quintal, essa coisa do quintal. Não, família escandalosa não dá, mas de como que faz na minha casa? Criançada correndo, parece um bando de mamute correndo. Como que faz? Não tem como você morar no apartamento. Não tem como, gente, não dá. Mas a procura maior por apartamento é pessoal que vem de fora. Ah, tá. Aqui ainda tem o aluguel para estudante, né? Muito, nossa, tem muita procura. E hoje eu notei que os estudantes estão querendo morar mais sozinhos. Antigamente eles gostavam de república, né? De morar aí em grupos, mas hoje eles estão menos agrupados e parece que em busca mais de estudar, uma coisa mais... Às vezes até diante da oferta. Agora tem mais apartamento. Exatamente, então, antigamente não tinha. Tem opções, né? Antes não tinha opção, você junta 5, 6, vamos montar a república. Você era meio que obrigado, você não tinha. E às vezes, José, até o crescimento da renda per capita, por exemplo, do pai, desse menino que está vindo estudar aqui, né? Então, acho que a economia veio evoluindo nos últimos anos, né? Então, hoje o pai, para trazer um menino para estudar aqui, ele já tem condição de pagar um aluguelzinho melhor. Exatamente. Então, meio que soma tudo, né? E aí tem a oferta de um apartamentinho novinho, beleza, aqui você consegue estudar, você tem segurança e tal. E república, dependendo da república, já não dá para estudar. Não, dá para fazer qualquer coisa, menos estudar. Menos estudar, realmente. Josi, mas aí a gente já está falando um pouco aqui sobre
aluguel, né, estudantes e afins. Sim. Lá na sua imobiliária, vocês trabalham com venda e locação, certo? Isso, a gente tem lá departamento de vendas, locação e financiamento, que nós somos correspondentes da Caixa, né? Ai, que legal. Quando eu trabalhava ainda só eu e mais uma funcionária, né? E a gente sempre ali próximo da Caixa, a gente foi convidado para ser correspondente, que na época não tinha também tantos correspondentes assim. E deu certo. E aí foi nesse momento que porque antes eu trabalhava como corretora autônoma, né? E foi nesse momento que eu fui atrás de CNPJ para ficar toda mesmo regularizada como imobiliária. Porque você pode trabalhar como corretor autônomo, né? Ou você ter também o CRES jurídico para ter o CNPJ e trabalhar como imobiliária. Acho também que a importância de você, nesse período, também estar cursando Direito, que o Direito te auxilia muito nesses aspectos, né? Eu fui ali, né, junto com o Direito, comecei nesse ramo e o aprendizado é muito grande, né? Eu falo que é um curso que todos deveriam fazer. Eu também penso isso. Acho que talvez não para trabalhar, mas você tinha que saber para advogar, mas eu acho que um curso fantástico. Mas, por exemplo, você lida com direito todo dia, todos os a todo dias, momento, exatamente. Direito imobiliário. Então, e aí que tá, por exemplo, o tanto que o direito é amplo. Não necessariamente a gente precisa advogar, né? Então, um ramo do direito que eu estou percebendo que está em crescimento, o direito imobiliário. Então, não necessariamente você precisa advogar, mas você está em contato com ele toda hora. Propriedade, reivindicação de posse, aluguel, superfície, Código Civil, tem um tanto de coisa relacionada ali. E que, assim, é o que a Josi falou, você pode ser um corretor ali independente, mas o fato de você ter cursado Direito te põe lá na frente, lá no começo da fila. Interpretar contrato. Sem dúvida, sem dúvida. A chance de você minimizar qualquer erro no decorrer da tua carreira é muito grande, porque você já tem uma bagagem jurídica, né? Sim, com certeza. Eu prezo muito, né, por isso. Sem dúvida. Ô, Josi, mas aí a gente está falando, então, vocês trabalham com venda, locação e financiamento. Vamos falar um pouquinho de locação. Sim. Nós temos aí um contrato de locação, certo? Como que funciona essa questão, assim? Conta para nós como funciona um contrato de locação. Tem essas questões de calção? Como que funciona? Quero alugar, o que eu tenho que fazer, como que funciona, né? Sim. Então, quando eu decidi, né, que eu iria começar a trabalhar com a locação, porque não foi desde o início, né, foi depois de um longo tempo, eu acho que quando eu já estava com 10 anos de mercado de compra, né, de compra e venda e financiamento, e aí decidi implantar a locação. E assim, fui em busca, né, do melhor possível, né, contrato ali, porque eu prezo muito pela credibilidade. Então eu falei assim, olha, minha preocupação era como que eu vou entregar depois esse imóvel. Então hoje os nossos contratos, né, são de 30 meses, sendo que depois de 12 meses de cumprido você não tem a multa, a gente, né, isso pode ser, isso é um acordo. Então se tiver algum proprietário que não esteja de acordo, a gente pode estar tirando, né, esse benefício aí. Geralmente essa regra é um padrão. É um padrão, a não ser que o locador, né, não esteja de acordo, mas é um padrão que a gente segue lá na nossa imobiliária, do nosso contrato, né? Eu acho legal sempre constar, acho que o máximo de informação que puder constar é legal, porque às vezes imprevistos acontecem. A pessoa pode precisar do imóvel, o outro não pode dar conta de não conseguir pagar, então tem várias possibilidades. Aí você tem um problema daqui 1, 2 anos, aí meu contrato não permite. Aí você fica amarrado, às vezes, num contrato que... isso daí pode ser, assim, de imobiliária para imobiliária. Tem imobiliária que trabalha com 1 ano e meio, né? Lá são 12 meses, a gente achou um tempo, né, período razoável. E aí nós trabalhamos também com as garantias, né? Que nós temos o seguro-fiança, o cartão de crédito, o título de capitalização e também o fiador. São as modalidades de garantias que nós utilizamos em nossos contratos. Calção vocês não trabalham? Calção nós não trabalhamos com calção, porque o título de capitalização acaba que substitui o calção. Tá. E é legal essa parte, por exemplo, dentro desse cenário que nós falamos aqui de locação para estudante. Às vezes uma família do interior de São Paulo vem alugar um imóvel aqui, você não conhece a pessoa, não sabe para quem que você está alugando.
Eu tenho fiador, mas lá na outra cidade também... Porque assim, ainda conta muito a questão de conhecer a pessoa. Eu tô alugando fulano. Fulano é prata fina, conhecer do fio do bigode, não precisa nem de fiador. Mas às vezes você não conhece a pessoa. Exatamente. Na maioria dos casos. De fora. Vem ver pessoal de fora e aí, eu vou alugar de que jeito? Como é que eu tenho a garantia que o cara vai me pagar? Então é importante ter essas situações, né? Sem dúvida. Sim, e hoje com seguro fiança, assim, os poucos problemas que nós tivemos foi tudo resolvido. Como que é esse seguro fiança? Fala para O nós. seguro fiança, você vai pagar uma taxa juntamente com o aluguel. Né? E aí é como se fosse um seguro de carro. A gente tem que fazer uma simulação para ver qual é esse valor que vai ficar, né? Depende do valor de aluguel, depende da idade, de vários fatores. E aí, juntamente com o aluguel, você paga todo mês um valorzinho a mais valor ali. a mais, que é para o pagamento do seguro. Tá, e quem contrata o seguro é a imobiliária. O locatário. Nós somos intermediários, né? Mas o seguro, ele vem no nome do inquilino. Se eu vou alugar, ele vai vir para eu pagar junto com o aluguel. O aluguel lá é R$800. Eu vou pagar um aluguel de R$800, vamos supor que o seguro deu 100. Aí eu vou pagar R$900. R$900. Isso, né? Isso tudo já embutido, tudo constando em contrato, né? E uma coisa assim que a gente preza muito também é pela vistoria. Então, isso é importantíssimo. É muito importante porque, como eu falei, a gente preza muito, né, pela satisfação tanto do locador como do inquilino, né, do locatário. E assim, a gente quer que todo mundo no final saia satisfeito, feliz. Então a gente tem, né, nossa vistoria minuciosamente editada, com toda também fotografada. Então, além ali do que está escrito, tem também como a gente provar ali na hora do retorno do imóvel, né, pelas fotos de como aquele locatário ele pegou o imóvel no início da locação. Uma coisa que eu gostaria até de falar aqui mesmo, deixar de dica, de puxão de orelha, de sei lá o que, o pessoal faz laudo de vistoria, porque às vezes acontece muito assim, então hoje está sendo cada vez mais aceito, mas acontece mais, o pessoal aluga uma casa e faz só um contratinho, aí depois entrega a casa, não, mas eu achei aqui que a torneira tá quebrada, o vaso tá isso, a janela tá aquilo, não tava assim, quando eu entreguei a casa, a pintura tava nova. E aí, agora... E não só de entrada, de saída também. Ele tá me entregando a casa toda suja, tá toda não sei o que, toda quebrada, tem prego na parede, não sei o que, mas como que eu vou conseguir provar o estado anterior? Exatamente. Com vistoria. E é o que você falou, é um puxão de orelha em quem também está iniciando no ramo imobiliário. Eu quero montar uma imobiliária, eu vou mexer com locação. Tem esse cuidado, porque assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente, é um negócio, uma imobiliária. Você está trabalhando com imóveis de outras pessoas. Você tem lá um locador, você aluga a casa de alguém, deu um prejuízo no final da locação, essa pessoa não vai alugar com você nunca mais, ela nunca mais vai colocar um imóvel na tua mão. Então você tem que ter essa noção também, né, o seu trabalho. Sim, e a melhor propaganda hoje é o boca a boca. Exatamente. Não, e esse puxão de orelha aqui fica até para os proprietários, porque às vezes na minha caixa não vou contratar um corretor, não vou contratar um advogado, não, faz só um contratinho de papelaria, aí depois começa a aparecer os problemas. Exatamente. A gente fala muito isso, né? Não economize. Às vezes a pessoa acha que assim, ai, que besteira, vou gastar com isso, que besteira, gastar dinheiro com advogado. Não precisa. Eu mesmo entro no Google, acho aqui e faço. Aí depois... Depois que vai sofrer as consequências e o arrependimento. Né? Porque realmente você depois conseguir entrar na justiça para ser ressarcido, você conseguir provar que foi seu inquilino que fez, porque você não tem documentação nenhuma, você fez tudo de qualquer jeito. Então, se você, né, a gente tem que ter essa mentalidade de minimizar problemas futuros, né? Com certeza, é o que a gente, né, tem que trabalhar com a prevenção, para depois você não ter essa dor de cabeça. Tira o escorpião no bolso. No final ele vai ver que foi válido, né? Exatamente. Ele não vai ter dor de cabeça, ele só vai ali todo mês receber ele na conta dele sem dor de cabeça nenhuma. Não, ótimo. É isso aí. Ô Josi, eu queria voltar um pouquinho no seguro fiança. Sim. Ele, como é que é? Qual que é a cobertura dele? Se o inquilino perdeu o trabalho, por exemplo, não tem condição de pagar. Se acontecer alguma coisa, que alguém da família que contribuía financeiramente faleceu, qual que é a cobertura? Ele deixa de pagar, o seguro cobre? É uma seguradora tipo banco, financeira? Até onde vai, né?
Olha, hoje em dia são várias que prestam esse serviço, né? Tem banco, Hoje nós trabalhamos com a Porto Seguro. E aí, a cobertura é dos 30 aluguéis, né? Que no nosso caso o contrato é de 30 aluguéis. Água, luz. Então, na hora de contratar, nós vamos escolher quais os itens ali, né? Que eles vão estar... Isso, que vai estar cobrindo ali aquele seguro. Então, geralmente é o aluguel, a água, a luz e o IPTU. Né? Agora, em caso de perder o emprego, aí já não tem essa cobertura. E depois, assim, uma vez que acontecido o sinistro, né, que a pessoa deixou de pagar um boleto, a gente já pode acionar o seguro. E aí o contato é direto da seguradora com o cliente, o locatário, no caso. A minha dúvida é essa, assim, ele deixou de pagar um boleto, não interessa o motivo, a seguradora pode entrar aí e... Isso, aí nós temos que notificar, né, a seguradora para ela entrar em ação aí e ver o que ela vai conseguir com o locatário. A nossa parte é só fazer mesmo o laudo de vistoria, apresentar, porque ele cobre também pintura. Então tudo isso a gente coloca, né, para cobrir. Essa é uma facilidade muito grande para o proprietário. Sim, uma segurança. Hoje em dia a preferência é pelo seguro-fiança. Porque às vezes também uma das preocupações do proprietário é assim, aluga com uma pessoa, depois a pessoa não paga e não sai de lá. Aí vai dar trabalho. Para sair, né? Vai entrar com ação de despejo e tal. Então, para o proprietário, até como forma de investimento, nós estávamos falando há pouco, para ele é uma beleza. Sim. Mais segurança para o proprietário. Muito mais. E até pro locatário também, porque às vezes assim, você tem que correr atrás de fiador, né? Ô, fulano aqui, Camila, eu tô precisando de uma fiança, aqui você assina pra mim. 5 minutos você já tem, se foi ela fica sem graça de falar, não, eu fico sem graça de pedir, aí você vai na seguro fiança, pronto. Sim, é rápido, às vezes tem gente com uma certa urgência pra vir pra cidade, né? Então ali só depende dele mesmo. E ser aprovado. E rapidinho já acontece, aí já inicia essa locação. Aí depois de feito, igual você falou, a pessoa não pagou o aluguel. Aí vem a financeira e entra em contato com ela para ver a negociação. Então vamos supor aí que o contrato ainda tem 1 ano pela frente e a pessoa fala, não tem condição de pagar. E aí... Como já não tem mais a multa, né? Tá. Então, assim, os aluguéis que ficar, enquanto ele estiver lá dentro do imóvel, porque a gente tem o recebimento das chaves, né? O termo de recebimento de chaves. Então, até que a gente receba essa chave, fica contando ali como aluguel. A seguradora, ela ressarce o locador. Interessante. Né? Então, aí a partir do momento que ela consegue tirar o inquilino, a gente recebe as chaves. Aí depois a gente vai partir para a vistoria, para ver como que foi entregue esse imóvel, questão de pintura, né? Quais os gastos que ainda vão ter nesse imóvel, que aí a seguradora, ela paga, né, por todos esses gastos. Nossa, mas isso é uma beleza, porque acabou com a inadimplência, gente, porque ajuda bem, tinha muito prejuízo, assim, de a pessoa ficou sem pagar aluguel, aí tem que entrar com uma ação para poder fazer a cobrança desses aluguéis, pedir para restrição do nome. Porque, por exemplo, antigamente o seu barriga tinha que ir lá na vila cobrar todo jeito. Os 14 meses. Exato. Os 14 meses. Você passa bem, fulano, você não pagou e tal. Sim. Não, hoje minimizou bem o prejuízo, né? Com certeza. Hoje está muito, né, melhor do que como era antes. E você vê, assim, a maioria das imobiliárias usam essa... Usam. Legal. Interessante, eu não conhecia. Muitas imobiliárias Que interessante. usam. Não, e realmente... Apesar de ainda ter essa procura por fiador, mas é a grande minoria. E acaba que fiador fica desajeitado, né? Hoje em dia você pedir, né, esse favor para um parente, um conhecido, é um pouco desagradável, né? E às vezes o cara fica sem graça de falar, não sei o que, aí pode virar confusão, né? Com certeza. E também uma coisa, por conta de ter esse seguro fiança e tal, acho que deu uma dificuldade também, até assim, você não consegue despejar mais com tanta facilidade. Às vezes o inquilino está sem pagar, você entra na justiça, consegue o despejo, tira ele de lá. Né? Então hoje, para ter um despejo, teria que ser um motivo, mas outros motivos que não a falta de pagamento, justamente porque você tem essa garantia, né? Sim, com certeza. Ô Josi, nós estamos falando aqui de inadimplência. Por exemplo, o locador,
inadimplente, a gente consegue protestar esse título? Ele tem restrição no nome? O locatário inadimplente? Isso, locatário, falei errado. O locatário inadimplente. Quando... E, gente, esse negócio de locatário, locador, locatário confunde muito, né? Então, antes, né, até na nossa fichinha que a gente já passa para ele de documentos, né, que ele tem que preencher, lá fala que não pode ter restrição no nome. Tá, mas aí, por exemplo, o inquilino que está devendo aluguel, a gente consegue protestar o nome dele? Consegue. Consegue levar restrição no nome dele? Sim, consegue, com certeza. Você pode protestar ali, né? Tá. Mas mesmo se tiver essa questão da fiança? Não, então aí já no caso quebrou, entendeu? Exatamente. É isso aí. E eu acho que por isso facilitou muito para as imobiliárias, porque você não tem mais esse problema com o inquilino que tá devendo. O seguro fiança é melhor que brigado. Tô falando. Maravilha esse negócio. Eu tô te falando. Não, realmente é a melhor modalidade hoje para trabalhar. Eu tô aqui tentando puxar alguma coisa, mas realmente... Mas assim, já aconteceu de protestar, né? Mas por outra razões. Garantia, né? Que foi fiador. Então já aconteceu o protesto dessa forma. Mas hoje o número diminuiu muito. Por conta disso. Seguro fiança. E além de seguro fiança, também agora tem o cartão de crédito, né? Você também pode utilizar o cartão de crédito e pagando direto no seu cartão. No cartão. Então, assim, tentando analisar juridicamente, assim, eu vejo que talvez um despejo só se realmente tivesse acontecendo uma coisa muito grave no imóvel, por exemplo, assim... cumprir função social. Venda de... Então, exatamente. Exato. Aí eu acho que seria a única forma, porque se você tem esse seguro fiança, você já fica suprido de todos os custos, né? O cara tá usando o imóvel para fins ilícitos ali, né? Aí já parte para um outro lado, aí, né? Não consegue. É a falta de pagamento, né? Ô, Josi, você queria falar alguma coisa? Josi, vamos falar um pouquinho agora sobre financiamento. Ótimo. Financiamento, eu acho que tá no coração de todo mundo. Gente, realmente, eu acho que possibilitou as pessoas a terem, possibilitou, assim, a população a ter casa, foi financiamento, gente. Vamos falar bem a verdade. Porque, assim, comprar um imóvel à vista, ali, ó, você tá doido. Nota em cima de nota? Que é isso, né? Brincadeira não, gente. Hoje, assim... A grande maioria, né, pensa, vou pagar aluguel? Não, vou em busca do financiamento, porque as possibilidades são enormes, né? E ali você vai estar pagando um negócio que no final é seu. E outra coisa, às vezes o valor que você consegue pagar no financiamento sai mais barato que um aluguel. Sim, dependendo do da linha de crédito. Exato, dependendo da casa que você fez e tal. Com certeza. Você consegue ainda ter esse... Com certeza. E, né, ultimamente, aí teve algumas mudanças, né, nesse programa que já foi Casa Verde e Amarela, agora voltou com esse governo. O Minha Casa Minha Vida, né? É verdade. Porque tem o financiamento normal, né, que é os valores mais altos, que você também pode fazer, né? Carta de crédito, SBPS, sim, você pode... O céu é o limite. O céu é o limite, justamente. E vai descendo até entrar no programa. Minha Casa Minha Vida. Conta para nós como é que funciona esse programa, como é que é a linha de crédito. E é bom que você fala também das outras modalidades de financiamento. Sim, que ela falou que vai, tipo, o céu é o limite. Então, a partir de... Começa Minha Casa Minha Vida até tal ponto, é o Minha Casa Minha Vida. Ali pra frente vai... SBPE. Legal, deixa eu só fazer uma adenda de você que tá nos assistindo. Tem a questão de comprar aquela cobertura e não tá com cash. Presta atenção aqui, nós vamos falar uma coisa importante agora. Isso aí. Funciona o financiamento. Eu acho que hoje, assim, o maior sonho, né, da pessoa é ter o seu próprio imóvel, né? Sua casa própria. E aí, assim, os financiamentos existem, né? A carta de crédito SBPE, que são para imóveis de valores maiores. E o programa Minha Casa Minha Vida são para imóveis entre 190 até 350 mil. Né? Então, antes, o nosso limite aqui de valor do imóvel era 169, que foi a última alteração antes dessa que teve agora para 350 mil.
Porém, dentro do programa tem faixa 1 de renda, faixa 2 e faixa 3. E isso é nacional, esse valor? Sim, não a 350, mas sim, população da cidade, exatamente. Né? Agora, o valor sim. de 190 mil, ele é dependendo da cidade. Número de habitantes, né? Então, aqui em Alfenas é 190 mil. Para a faixa 1, que é renda, se não me engano, até 2.640. Né? E aí, o faixa 3, que é para renda até de R$8.000, renda familiar mensal. E aí você pode, né, tem a possibilidade agora de adquirir o imóvel até 350 mil. Antigamente estava muito difícil, os construtores tinham parado de fazer para enquadrar nesse Minha Casa Minha Vida, porque você não conseguia comprar um terreno e construir para vender por 169 mil. Né? Então agora o custo da construção não dava, não batia. Não dá. O valor do terreno subiu também. Subiu, né? Tudo valorizou. O valor da ferro, cimento, ferragem, nossa senhora. Porque a gente também tem que levar em consideração que, assim, uma construtora é o mesmo esquema da imobiliária que nós estamos falando aqui. É o seu nome a zelar. Você não vai querer colocar na construção da pessoa o pior material, porque aquilo ali vai te dar problema. Não dá. Então, tem um custo mínimo de uma construção ali. Então, se você não consegue encaixar, não dá para praticar, né? Claro, com certeza. Ô Josi, me ajuda aqui, que eu não tô com a cabeça muito boa, não. O prazo de financiamento aumentou, não aumentou? 420 meses, que são 35 anos. Né? Então, você era tem 30 anos, né? Era 360. Tá. 360 meses, agora vai até 420 meses, podendo financiar até 80% do valor que o engenheiro avaliar o seu imóvel. Tá. Que Então, bacana. o máximo ali que você consegue é esses 80%. E também tem a questão da renda, depende da renda da pessoa. Né? E o faixa 1 tem a questão do subsídio, que é uma ajuda, né, do governo ali, que para rendas menores você tem ainda um incentivo ali para você estar conseguindo o seu... Como que é esse subsídio? Ajuda nós aí. O subsídio, ele é um valor que, né, que vai ser liberado junto com o financiamento, vai cair direto na conta do vendedor, dependendo da renda, dependendo se você tem dependente. É para rendas mais baixas. Quem está alugando não financiaria aquele valor cheio, por exemplo. Quem está comprando. Não. Vamos supor, 80% aí hoje de 190. Vamos arredondar para 100, por exemplo. 100 mil. Aí você consegue ali 3 mil de subsídio. Então você vai conseguir 103 mil de financiamento, né? E o resto seria entrada, recurso próprio seu, que aí é a negociar com o vendedor. O vendedor pode pegar um carro, ele pode pegar um terreno, aí Ele acaba subindo um pouquinho o valor do seu financiamento para você conseguir financiar um pouquinho melhor, né? Para uma entrada menor, para dar uma ajuda mesmo, né? Para a pessoa que tem uma renda menor. E assim, então tem essa possibilidade, tem a possibilidade do FGTS. Sim, você pode sacar seu FGTS para ajudar nessa entrada, que aí fica nesses 20%, né? Que até 80% você consegue financiar, mas se você tiver 20% do valor do imóvel de FGTS, você pode resgatar esse FGTS para poder usar ali na compra do imóvel. Claro que tem algumas regras, né? Para você utilizar esse FGTS, não é todo mundo que pode. Mas, um exemplo, você está vindo de fora, nunca trabalhou aqui, nem residiu na cidade do imóvel. Então, você tem que esperar 1 ano para você conseguir resgatar esse FGTS como entrada. Você pode... você tem que comprovar 1 ano de residência ou 1 ano de trabalho na cidade do imóvel para conseguir sacar o FGTS para dar como entrada. Agora, para abater no saldo devedor, aí... Depois do financiamento pronto, aí você pode pedir a cada 2 anos para abater no saldo devedor o FGTS. Isso em qualquer carta de crédito, seja programa Minha Casa Minha Vida ou SBPE. Né? E você estava comentando que tem situações ali como se fossem... Igual se para eu me encaixar na Minha Casa Minha Vida, eu sou um perfil. Para eu me encaixar, quais são os perfis? Como que é? Da pessoa. Assim, se você for solteiro, você pode, mesmo que, vamos supor, você tenha um companheiro, mas vocês não são casados. Você pode estar usando só a sua renda, porque muitas vezes nas simulações que a gente faz lá no dia a dia, a gente vê que, às vezes, uma renda mais baixa, você vai conseguir um valor maior dentro do programa do que com a renda mais alta, porque a taxa de juros sobe.
acompanhando a renda. Que pela lógica você ganha mais. Aí então você não precisa, você não precisa tanto de ajuda do governo. Vamos falar o português, claro, Sim. aqui, porque a condição financeira é melhor, então. Sim. Então, a gente analisa, né? Porque você pode usar o último holerite do cliente ou o passado. Às vezes ele teve um aumento de um mês para o outro, a gente pode usar o holerite passado, porque vai beneficiar ele vai ganhar um subsídio maior. Então, no fim, ele vai conseguir no final, ele vai conseguir um montante maior, porque ele pegou uma taxa de juros menor, a prestação vai ficar menos. Então, a gente analisa, né, cliente por cliente, para ver o que é melhor para ele. Então, assim, existe o faixa 1, faixa 2, faixa 3 dentro do Minha Casa Minha Vida, que vai, né, de rendas de 2.640 até 8.000 para você poder enquadrar dentro desse programa. Que vai nessas faixas. Você ganho tanto, faixa tal. Ganho tanto, faixa tal. E aquilo Exatamente. Ali tem um estilo específico para você, dependendo de qual faixa que você tá. Isso, até 4.400 você enquadra dentro do imóvel de 190. Né? Você pode contratar ali qualquer valor de imóvel, mas para você ter aqueles benefícios, né, do subsídio e tudo mais, a renda quanto menor, mais subsídio. Conforme a renda vai aumentando, não tem subsídio. Né? E com uma renda até 8.000, você pode adquirir aí um imóvel, terreno, casa, terreno e construção, né? Porque só terreno você não consegue. Mas porque é um investimento, não é uma habitação, né? Eles querem beneficiar quem precisa de moradia. Gente, peraí, chama Minha Casa Minha Vida, não é meu terreno Minha Vida. Vamos combinar. Eles veem o terreno só como, né, pode talvez um investimento. Mas, me perdi aqui, mas... Você estava falando que você consegue fazer o financiamento até R$8.000. Você consegue... a renda familiar até R$8.000, né? Para enquadrar dentro do programa e adquirir um imóvel até 350. Nossa, olha, e é uma renda boa para estar dentro do programa, Sim, né? Com certeza. E o legal, então, é a renda familiar, não é a renda per capita. Você pode incluir ou não, por exemplo, um filho. Aí a gente vai fazer as simulações, né? Estudar ali né, o caso da família para a gente ver o que beneficia ou não. Então, de repente, usar só a do marido e da esposa já é o suficiente para adquirir e conseguir os 80%, que é o máximo que consegue, né, do valor do imóvel. Então, aí não precisa... se casados, obrigatoriamente tem que entrar a renda dos dois. Mas se não forem casados, né, pode optar pela renda de um só. Tá, mas se for casado numa separação total, junto também não? Não, aí pode ser, né, só a renda de um. Tá. É que hoje a maioria parcial de bens, né, a maioria, mais comum. Ô Joso, vamos falar com um amigo nosso aí que quer comprar uma cobertura de Copacabana, né? Vamos falar dos imóveis mais altos aí. Como é que funciona? O SBPE, como é que tá a taxa de juros? Conta para nós, dá um... Sim, o SBPE, né, são para aqueles imóveis que não enquadram dentro do programa. Acima de 350? Não necessariamente. Não, ele pode, por exemplo, o imóvel pode custar 200 mil e não enquadrar no programa. Tem um tempo de uso? Nem não é isso, é que hoje, por exemplo, o imóvel novo... para ele enquadrar dentro do programa, tem que ter uma construtora responsável técnica assinando ali por aquele imóvel. Tem umas regras. Tem algumas regras para que aquele imóvel enquadre dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, por exemplo, se eu construir uma casa aqui, eu não sou construtor, eu não sou nada. Você não contratou uma construtora para assinar para você aquela ART, né, assumindo ali a responsabilidade da obra, você não consegue vender aquela casa pelo programa. Porque às vezes você fez a casa totalmente fora de normas, né? Você não adequou o percentual ali que não pode construir. Às vezes tem pedaço da... Tem toda essa questão, né? Aí não consegue financiar. Não o HABITS, assim, o HABITS geralmente ele vai ser liberado, porém naquele alvará não tem ali a assinatura do responsável. Da responsável construtora, porque o imóvel vai ser de pessoa física, mas a responsabilidade técnica vai ser da construtora. Então, assim, e nos casos que, vamos supor, a casa já está pronta, porque o programa foi recentemente alterado os valores, né? Então, tem vários imóveis no mercado que não tem essa construtora como responsável. Aí ele pode, talvez, passar, né, por um imóvel usado.
porque imóvel usado não tem essa exigência. Então é para imóveis novos. E a taxa de juros para imóvel usado, como é que tá? É igual dependendo da faixa de renda, porque os juros ele vai conforme a renda. E como a gente estava falando lá na carta de crédito SBPE, hoje está na faixa aí de 10,5 ao ano. Tá? Teve um aumento, né, do começo do ano para cá, mas como teve esse aumento no valor do imóvel para o Minha Casa Minha Vida, que vai os juros aí, se não me engano, até 8,5%. Então, muitos deixaram, né, que já estavam aprovados pelo SBPE, cancelaram para enquadrar nesse programa que está sendo mais vantajoso hoje. Mas para imóveis, né, maiores... Para cobertura aqui do amigo? Né, também está, né, liberando normalmente. Às vezes demora um pouquinho só a reserva, né, do valor, que os recursos ultimamente estava meio escasso, mas demora um pouquinho mais, mas está liberando normalmente. Acredito que talvez seja mais burocrático também, ou não, pela questão de ser valores mais altos, ou não necessariamente? Igualmente, não. Documentação que precisa é exatamente a mesma que precisa. Ó, gente, vamos partir o cobertor. Não, mas se você for analisar, tem gente aí que compra o imóvel, mesmo que não vai precisar para morar. E o aluguel ali paga a prestação, no final você tem o seu investimento, né? Sem dúvida. Ô Josi, e nessa faixa mais alta, financiar até 80% também? Também até 80% do valor de avaliação do engenheiro, o que é muito importante. Por exemplo, tem imóvel lá que o engenheiro avaliou em 1.250.000, mas o comprador ele estava negociando mesmo por 890. Esse era o valor real, né? Então ele entendi. Entendeu? Então assim, você vai conseguir 80% do valor de avaliação do engenheiro se a renda da pessoa for suficiente para cobrir aquele valor de prestação, que a prestação é até 30% do valor da renda comprovada. Então, esse advogado que está nos assistindo, que leu lá, espeça-se ao vará no seu processo. A sua hora de gastar é agora. Isso aí. Bora ser feliz. Mas isso é interessante que a Josi falou, porque aí, dependendo da situação, se de fato você combinou um valor mais barato do imóvel, você vai conseguir um financiamento maior, vai dar uma desafogada. Se o engenheiro foi lá no imóvel e constatou que ele vale aquilo, e você tem ali a capacidade financeira para contratar um valor maior, acaba que a sua entrada diminui sem que tenha essa exigência de 80%. Interessante. Mas foi porque o engenheiro avaliou um valor maior. Porque, que é a garantia para o banco, né? Que às vezes, né, o mercado às vezes dá aquelas... parada, aí o vendedor está precisando vender, ele dá fala, uma baixadinha, vou baixar um pouquinho ali porque eu tenho outro investimento que depois para mim vai ser melhor. Então ele abaixa um pouquinho, consegue vender, e o cliente também que está adquirindo ali sai feliz porque a entrada dele vai ser menorzinha. Muito bacana isso. Interessante. Há essa possibilidade. É meio raro acontecer, mas acontece. Tem que estar acontecendo, igual você falou, se tiver numa época de queda imobiliária, os imóveis não estão muito valorizados, pode ser que isso aconteça, porque o engenheiro, a avaliação não é pelo valor de mercado em si, né? São vários fatores para avaliar um imóvel, né? Não é só o valor de mercado, né? A edificação, né? A estrutura. Então, às vezes, o valor de mercado abaixa um pouco, mas se é um imóvel bom, você ainda consegue ter essa valorização aí na vistoria, na avaliação, né? E conseguir um valor maior de financiamento. Mas não é recorrente isso é raro. São raras às vezes. Ô Josi, eu queria mudar um pouquinho do assunto aqui, e é um tema que eu acho importante a gente tratar, sobre regularização de imóvel. A gente vê demais, assim, várias coisas. O cara compra, não passa escritura, vende, também não passa escritura. Aí, a hora que você vai comprar um imóvel, você está comprando o imóvel do João.
você vai ver no cartório, o imóvel está no nome de loteadora X. Fala, ô João, mas não é seu? Você não está me vendendo direito? Não, é porque eu comprei do Manuel. O Manuel comprou do Pedro, comprou da loteadora. Né? Assim, ninguém passa a escritura. Às vezes o imóvel não constrói numa verba na matrícula, né? Sim. Então, comenta conosco aí essa questão de regularização de imóveis, a importância. Eu sei que todo mundo quer correr de cartório, mas tem que regularizar. Tem que regularizar. Então, hoje, né, a gente pede aí o máximo de documentos para você começar ali a trabalhar, a oferecer o imóvel, né, pôr esse imóvel no mercado para poder ser vendido, né? E aí a gente vai pedir a documentação, a pessoa tem um contratinho de compra e venda, e aí a gente começa todo aquele processo, né? Como eu acabo fazendo essas regularizações para os clientes, né? Então a gente tem que correr atrás aí de loteadora, que muitos ainda estão em nome de loteadora, principalmente quem constrói para morar. Eles constroem, né? Faz ali bonitinho, mas a parte documental do imóvel está um caos. E aí a gente tem que correr atrás para passar aquele imóvel, né, para quem está comprando, de forma toda regularizada, para ficar aí um negócio mais confiável possível. Principalmente se for financiamento, né? Financiamento tem que estar mesmo tudo, né, regularizado. Já teve negócios que foram desfeitos por conta disso, porque ali teu imóvel ele não está regularizado. Então, no contrato, né, no pré-contrato ali que a gente faz, vai ter aquele prazo todo para a pessoa esperar até que esteja toda a documentação em ordem para você dar início no financiamento. E pode ser que a pessoa naquele tempo ele desista, né, do negócio, porque está demorando, às vezes tem alguma coisa que não está de acordo com o que a prefeitura ou, né, o cartório exige, e aí você tem que correr atrás, demora um pouco mais para ser regularizado, e aí o negócio acaba sendo desfeito, porque se o negócio é aquele negócio do momento, né, você conseguir fazer o negócio mais rápido possível, porque as pessoas às vezes podem, né, pensar, falar, bom, né, bem, isso que eu quero, não posso esperar todo esse tempo. Às vezes a pessoa... Exatamente, Sim. Às vezes a pessoa precisa vender, ela precisa do dinheiro naquela hora, ela não pode esperar você regularizar toda a sua vida, tem outro comprador ali na orelha dela, tem toda essa questão, né? Tem das duas partes, né, se você for analisar, tanto comprador como vendedor. Então, assim, a gente tenta, né, colocar na cabeça de quem está colocando ali aquele imóvel para venda, que ele tem que regularizar mesmo. Muitos falam, não, deixa para regularizar quando eu achar um comprador. Mas isso geralmente não acaba no final. E outra coisa, Josi, que eu acho muito importante, essa questão da regularização do imóvel, até para vocês que você que tem uma imobiliária e você trabalha com locação. Eu chego lá para você fala, Josi, eu tenho um imóvel, eu quero alugar esse meu imóvel. Sim. Aí eu não tô com a escritura, não tem nada no meu nome, eu tenho só o contrato. Aí você confia em mim, você vai lá e põe na sua imobiliária. Amanhã aparece a Joaquina surtando que o imóvel é dela e que eu tô alugando um negócio que nem é meu. Porque, gente, nós estamos falando de pessoas, tudo isso pode acontecer. Tem golpe em tudo quanto é lugar. Então, exigir a documentação do imóvel até para locação é uma garantia de segurança para a imobiliária também. Sim, exigimos também. Existe um caso ou outro que está dessa forma, que o imóvel não está escriturado, registrado no nome do proprietário, mas a gente buscou o histórico e para ter essa garantia, dentro do possível. Sabe o que as pessoas esquecem também? Só te cortando, as pessoas esquecem que elas morrem. Exatamente. E que você tem um imóvel hoje que não tem nada no teu nome, você pode morrer. Sim. Você pode, sabe? Vou deixar esse imóvel pro meu filho, mas não tem um contrato, não tem nada. Gente, vira uma dor de cabeça para quem ficou, né? E eu ia falar até no outro sentido também, imóvel é objeto de inventário. Nossa! Às vezes o patriarca lá falece, deixa o imóvel para 5, 6, 7 herdeiros. Sim. Ninguém passa escritura disso, aí um desses herdeiros morre. Vira aquela bola de neve. Vira aquela bola de neve, você não consegue achar o fio da meada ali. Acontece demais, a gente vê direto no escritório. E aí também aquilo, aí às vezes o imóvel que tá ali, a pessoa tinha muita dívida, ficou para penhorar, e o imóvel tá lá na tua imobiliária lá, chega lá, penhora, sai desse imóvel que ele tá penhorado. Como assim penhorado? Porque pode acontecer tudo isso, gente. O mundo jurídico permite tudo isso acontecer. Os maiores
maiores absurdos acontecem. Acontece. Né? E assim, o papel, o documento, ele é fundamental. Então, uma coisa que a Camila falou aqui, às vezes você pagou o financiamento, tal, comprou imóvel, as duras penas. De repente você falece, deixa pro seu filho, e aí? O herdeiro tem que correr atrás, procurar, às vezes nem tem conhecimento dos documentos do pai e tal. Muitas das vezes as pessoas, talvez herdeiros, não têm condição de arcar. Na maioria. Tá? Porque não é barato, gente. Não fica barato. Qualquer imóvel, por menor que seja aí, você brincando aí, vai uns 10 mil embora, não vai? Vai, Então. com certeza. Vai. Tranquilamente. Então. E essa eu vejo que é a maior dificuldade. Quando chega o imóvel lá, que está nesse caso de ter que fazer inventário, é que não temos o dinheiro para fazer o inventário. Então a gente quer colocar a venda para quando vender, receber uma entrada e fazer esse documento. E acaba que às vezes o comprador que adianta um sinal para a pessoa poder regularizar. Né? Mas aí quando você vai oferecer aquele imóvel, que a pessoa, muitos perguntam, como é que tá a documentação? E a gente vai falar, já dá um Já passo trava. atrás. Eu não compraria um imóvel com algum impedimento desses, porque você não sabe o que pode acontecer. Sim. Não, pode ter ser. isso. Um imóvel objeto de inventário, essa pessoa que faleceu pode ter deixado dívidas e esse imóvel vai vir uma parte obrigada para pagar a dívida. E aí? Nesse inventário aí parece um herdeiro que não Exatamente. era. Exatamente. Aí trava o inventário tudo. Então, realmente. É complicado. Então, assim, quanto mais regularizado tiver, parece que a venda até flui mais rápido. Mais prático, né? É muito mais prático. E realmente, né, pensando como comprador, você quer comprar um negócio regular. Sim. Regularizadinho, né? Não, A você está ser investindo a tua vida, né? Pelo amor de Deus, gente. É um negócio que você Comprar um compra ali imóvel na fácil. maioria das vezes para a vida toda, né? Tem gente que sempre está ali mudando, mas a maioria das pessoas compram aquilo ali pensando em ficar um bom tempo da sua vida naquele imóvel, né? Nossa, outra situação desagradável também, dentro daquilo que você falou. Você comprou imóvel, daqui a pouco esse imóvel é penhorado, aí você é o terceiro de boa fé, tem que entrar com embargo de terceiro. Nossa senhora, é uma confusão danada. Então, assim, é importantíssimo, fundamental. Não, e até isso resolver, nós estamos falando de vidas. São contas que vão chegando e aí você mora de aluguel e aí você não consegue o imóvel, vai virando um rolo e acaba casamento e vira briga. Gente, é um caos. É um caos. Isso é sério. Tem gente que pensa assim, não comprei o coisa aqui, não precisa passar a escritura, não, é meu mesmo, tá? Não precisa no cartório, não. Não façam isso, gente. Só tem um Não façam contratinho isso. assinado com a firma reconhecida, acha que já está seguro. Só é dono quem registra, né? Tem esse ditadinho aí, né? Então a gente tem que ficar bem atento. Gera custo, gera tributo, emolumento de cartório, mas gera a confiança, gera o que você precisa. Exatamente. Ser dono daquele de fato. É isso aí. Ô, Josi, Sim. Agora, todo esse papo que a gente conversou aqui, todo esse assunto, queria que você falasse, para quem está assistindo, a importância, que você contasse um pouquinho da importância de ter um corretor para te auxiliar, que saiba o que está fazendo, né? Exatamente. Eu acho assim que é imprescindível. Muitos, né, não querem ter ali aquele custo, né? Mas é muito difícil você ver algum negócio, talvez, não ter dado certo com a presença de um corretor ali dentro daquela negociação. Então, assim, é imprescindível mesmo, né, a presença do corretor dentro daquela negociação. E é um custo a mais ali, talvez, que você vai pagar, mas você fica tranquilo, você dorme com a cabeça, né, despreocupada do que se pode acontecer, porque a gente preza muito pela segurança, né? Segurança que você vai entregar aquilo que o cliente está esperando. São negócios que envolvem uma quantia alta de valor, com certeza, né? Então, assim, aquele amigo nosso ali que não tinha o escorpião do bolso, né? O sobrinho do meu compadre aqui estudou até o terceiro ano de direito e faz o contrato aqui pra mim. Então, vamos ficar atento porque tem várias situações. Não, justamente por ser muito técnico. Se você não é da área, muitas coisas você não vai saber. Principalmente agora essa questão da regularização do imóvel. Às vezes a pessoa na inocência mesmo não faz, né? Tem um cliente que chegou com um imóvel para mim achando que estava tudo regularizado. Que quando ela comprou não teve aí essa assessoria aí de um corretor.
e comprou o imóvel achando que estava averbado. E aí, quando ela deixou conosco, né, que nós fomos analisar toda a documentação dela, eu falei, olha, você comprou aqui uma casa em construção, mas ela não está averbada. Antigamente, você até conseguia, porque esse é um imóvel antigo, é um imóvel no centro, então é antigo. Mas hoje você não consegue mais, né? Para você transferir um imóvel para outra pessoa, ele tem que estar averbado. Tem que estar averbado. Então, é assim, realmente é imprescindível. A gente traz ali, né, para o cliente toda a segurança que um negócio desse precisa. Um corretor minimiza riscos, né? Muitos riscos que você pode, né, ter ali fazendo negócio direto. Que às vezes a pessoa que está vendendo também não tem tanto conhecimento. Tem casos, nossa. Tá com o negócio todo errado também, com o imóvel todo pessoa errado. que achou que comprou um terreno e ela fica a vida inteira achando que aquele terreno é dela. E às vezes comprou do lado. Comprou do lado. Nossa a senhora. pessoa comprou aquele terreno e construiu ali. Eu tô rindo com respeito, que é muito doideira. Aí é aquela, né? É aquele fuzuê pra prejuízo. resolver. No fim, é um prejuízo. Então, depois começa a construir, pega um pedaço de terreno do outro, depois tem Nossa, que pelo amor de Deus. Sim, então a gente pega o mapa, põe ali qual que é o lote que a pessoa está comprando, né? Circula ali para ele ter aquela segurança, porque muitas vezes você compra um terreno, é tudo terreno do lado. Você não sabe certinho. Meio confuso, claro, né? que Tem uma quando- plaquinha falando, Não tem a aqui é a plaquinha. divisa. Na maioria das vezes não, porque o loteamento, quando ele é lançado, ele coloca todos os piquetes, mas depois, isso daí, né, com o tempo, Some tudo. Então, né, ele tem que buscar, e a gente, como corretor, vai fazer toda a orientação, né, num caso desses aí, para evitar ao máximo que aconteça qualquer negócio errado aí. Não, legal. É isso aí, Josi. Importante, pessoal. É. Bom, caminhando aqui pro nosso final do nosso podcast, o bate-papo tá super gostoso, né? Mas Esse assunto aqui, gente, olha, vai longe, porque tem muitos. detalhes. Exatamente, são né? muitos detalhes. Se a gente aprofunda em cada item que a gente falou aqui, vai longe, você né? acha piolho em careca aqui, já é fácil. E agora, para terminar, eu queria te fazer uma perguntinha que tá ficando característica do nosso podcast aqui. Queria te perguntar assim, se você fosse começar hoje na vida profissional, pessoal, o que você faria diferente, o que faria de igual para poder servir de dica para os nossos amigos que estão assistindo nós? Bom, assim, o que eu faria exatamente igual é a mesma persistência. Porque no começo não é fácil para ninguém, né? Você ali sozinha, não tinha, assim, família que já mexia nesse ramo. Vocês estão escutando, né? Eu espero que vocês estejam escutando. Teve alguém que falou que é fácil? Não é fácil, mas você tem que ter ali aquela persistência, né? E aquela teimosia de sempre. Eu sempre muito teimosa, eu falei, não, vai dar certo. Porque até no começo, para você conseguir um lugar ali, para você abrir uma porta, várias dificuldades. Então, se você não tiver persistência, não tiver fé que tudo vai dar certo, você não consegue, né, os seus objetivos. E assim, o que eu faria diferente, talvez, é ter menos medo, arriscar mais, talvez. Porque talvez por esse, né, muito pé no chão, muito medo, talvez você perde alguma oportunidade que, se você tivesse na época arriscado, você poderia aí ter pulado aí Uma etapa. Legal, né? Mas Mas analisando tudo assim, é isso. muito interessante, belas palavras, um episódio muito bom hoje. Então eu queria agradecer demais a Josi pela presença, agradecer a companhia da Camila mais uma vez, né? Firmes e fortes. Firmes e fortes aqui, voltando a Elege. É isso aí. Queria agradecer o pessoal que está nos assistindo e nos acompanhando. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Deixa o recado aqui para acessar nossas redes, o nosso site, tem muita coisa boa lá. E fica o convite, nos acompanhe, que semana que vem tem coisa nova aí. Obrigado, um abraço. Tchauzinho, pessoal. Até o próximo episódio. Se inscreve, vai, rapidinho. Dá um likezinho, vai lá no nosso Instagram. Vai dar uma olhada lá, tem muita coisa bacana. E no nosso site, principalmente, tem muita coisa, principalmente para você que é advogado. Até a próxima. Muito Tchau. bom. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Até.